Você sabia que com o mesmo número de votos é possível obter um resultado eleitoral diferente? Graças ao conceito de gerrymandering. O gerrymandering é a prática de redesenhar no mapa os distritos americanos para criar vantagens para o seu partido político. É um problema sério nas eleições americanas e eu vou te explicar. Muitos países elegem o seu líder usando o voto popular. Quem ganha mais votos vira o presidente do país. Simples assim. Mas nos Estados Unidos é diferente. Eles são o único país que utiliza o sistema de colégio eleitoral. E lá, cada estado é dividido em distritos eleitorais. Um estado mais populoso, como a Flórida, por exemplo, tem muitos distritos. Lá são 30. Um menos populoso, como o Wyoming, tem 3 distritos. Por isso, é mais importante você ganhar na Flórida do que em Wyoming. O candidato que conseguir a maioria dos distritos ganha. Mas dentro de cada estado, os distritos são divididos em regiões geográficas de acordo com a presença da população. E é aí que mora o problema chamado de gerrymandering, que é a forma como você desenha no mapa esses distritos. Você pode dividir as regiões do estado para obter vantagem para seu próprio partido. Vamos aos exemplos? Suponha que tenhamos um estado muito pequeno, com somente 50 pessoas. Dessas pessoas, 30 votam no Partido Azul e 20 votam no Partido Vermelho. E para nossa sorte, todos vivem em uma grade bem organizada, bem simétrica, com os azuis de um lado e os vermelhos do outro. Agora, digamos que a gente precise dividir esse estado em 5 distritos. Qual é o ideal? Qual é a divisão ideal? Porque a gente quer que essa representação seja proporcional. Ou seja, se 60% dos nossos residentes são azuis e 40% são vermelhos, esses 5 distritos deveriam ser distribuídos dessa mesma forma, correto? Felizmente, nesse exemplo, como nossos cidadãos vivem em uma grade, como eu falei, bem organizada e fácil, você desenha 5 distritos certinhos, longos na horizontal, ficando 2 distritos para os vermelhos e 3 para os azuis, ou seja, uma representação proporcional perfeita ao número da população, exatamente como os fundadores dos Estados Unidos pretendiam. Ou seja, a mesma proporção de cidadãos resulta na mesma proporção de distritos eleitorais. Agora, digamos que o Partido Azul é quem foi eleito e governa esse estado, e também tem a caneta na mão para decidir como as linhas dos distritos eleitorais são desenhadas. Ou seja, em vez de desenhar os distritos horizontalmente, eles agora desenham, olha a mágica, verticalmente, de modo que em todos os distritos azuis vão acabar sendo a maioria. Ou seja, ficam 5 distritos para os azuis e 0 para os vermelhos. E para o vermelho, e se os vermelhos tiverem a caneta na mão, dá para fazê-los serem a maioria? A resposta é que dá, porque os vermelhos sabem que estão em desvantagem numérica de eleitores, mas eles podem dividir a população azul e aglutinar eles em apenas 2 distritos, nessa forma da imagem. E os vermelhos ficam com todo o resto. E assim, apesar dos vermelhos representarem 40% dessa população, os vermelhos ganham 60% dos distritos eleitorais. Nada mal. Uma pausa rápida nesse vídeo, porque independentemente de quem ganhar as eleições, a gente acredita que existe uma cesta de ativos que vai se beneficiar dos discursos desses candidatos. Se você quiser receber esse relatório e abrir uma conta internacional da Nanomos, clica no link da descrição desse vídeo e a gente manda para você um relatório. E agora a gente continua com a história. Agora, esse exercício é, obviamente, uma grande simplificação, porque no mundo real as pessoas não vivem assim em grades organizadas simetricamente como dessa imagem. Mas, para os políticos do mundo real, que procuram se beneficiar na hora de redesenhar os distritos, o princípio é exatamente o mesmo. E isso cria uma vantagem indevida para o partido, sempre, obviamente, o que tem a caneta na mão. Olha o caso da Carolina do Norte, por exemplo. Vamos focar no 12º distrito deles. Essa forma aí que mais parece um café derramado. Para entender de onde alguém desenhou um distrito como essa forma, você tem que ver primeiro um outro mapa, que é sobre o percentual de negros
nos municípios. As áreas escuras desse outro mapa são de populações negras tradicionalmente democratas. E, em 1991, os republicanos governavam esse estado na época. E eles pegaram os 3 bairros com maior parte dessa população, que é o bairro de Winston, Greensboro e Charlotte, e eles empacotaram tudo isso num só distrito. E juntando o máximo de pessoas que votam parecido num só distrito, faz eles ganharem um único ponto somente, ou seja, um único distrito eleitoral. Mesmo que um estado com a maioria de democratas, eles se tornam uma minoria quando se trata do voto distrital. Na Carolina do Norte, os democratas, no passado, ocuparam, na média, somente 20% das cadeiras disponíveis, enquanto os republicanos ficaram com uns 80% restantes. E isso durou anos, até 2016, quando, depois de muita pressão, a Corte Suprema decretou essa divisão de racial gerrymandering, ou seja, uma divisão racista que diminuía a representatividade dessa população no Estado e, por conta disso, foi considerada inconstitucional. Mesmo com essa correção histórica, o Estado da Carolina do Norte é, até hoje, constantemente alvo de gerrymandering. Porque, recentemente, de novo, os republicanos conseguiram reverter o desenho feito pelos democratas. E nas eleições de agora devem dominar o Estado. Até porque, nos Estados Unidos, a Suprema Corte também tem poder limitado sobre alguns assuntos de Estado. E eu não digo aqui que os republicanos são os vilões, não, porque os democratas já cansaram de rabiscar mapas de Estado em que eles próprios governaram. Olha, por exemplo, essa do 4º distrito de Illinois. São 2 regiões distintas e com população completamente diferente, que são conectados ali na pontinha, agrupando eles em 2 comunidades num só distrito. Para quê? Para ter um só voto distrital. Sendo que essa linhazinha aqui é uma estrada e não mora ninguém lá. Gerrymandering, na essência, não é um problema. Os distritos eleitorais têm mesmo que serem redefinidos de acordo com os critérios definidos no censo, que ocorre de 10 em 10 anos. Os distritos têm que ter um número parecido de pessoas e a gente sabe que as pessoas migram, se mudam ou até mesmo morrem. Ele faz parte do processo eleitoral. O problema é quando a caneta do mapa fica na mão dos governantes atuais que têm poder legislativo para desenhar e redesenhar esses distritos. Ele vai querer, obviamente, desenhar um mapa como uma forma de se manter no poder. Atualmente, somente 3 estados já regulam o desenho dos distritos de forma mais técnica, com um órgão separado do governo e apartidário, que é responsável por isso. São estados como a Califórnia, o Colorado. Eles têm lá um conselho independente. O exemplo da Carolina do Norte e do Illinois é só uma forma de eu te explicar o que acontece em outros estados também. Mas a mensagem final é positiva, porque com o crescimento desses conselhos independentes, nos últimos anos, diversas ordens para redesenhar os distritos foram dadas, mais recentemente até na Flórida e na Pensilvânia. Gerrymandering é o inverso de uma eleição. Numa eleição normal, é o eleitor quem escolhe o seu candidato, mas o gerrymandering provoca a situação inversa, que é o candidato escolhendo seu próprio eleitor.